para nos... Saudade, minha amiga! Tudo bom? Mimosa! Tudo bem com você? Tudo bem, cada dia mais bonita, cada dia mais plena, só acompanhando, belíssima, explosiva agora. Explosiva, Eita! extraordinária. Hoje, a falei assim, a nossa live hoje é bombástica, porque essa mulher tem um testemunho querido, querida, de vida tremendo. Além de tudo, quero já agradecer, Bispa, pela gentileza, né, de atender um convite. Eu sei que vocês estão com uma agenda aí corrida em BH, mas atendendo aí a nossa agenda da nossa série Mulheres que Constroem, para estar aqui com a gente, batendo um papo, falando um pouco, né, dessa sua experiência de vida, daquilo que você já viveu. E eu tenho certeza que não vai ficar por aí, porque a gente vai ter que construir alguma coisa em cima dessa história de superação. Um livro, né, Bispo? Vamos? Meu Deus do céu! E olha que muita gente fica pegando no meu pé para escrever um livro, viu? Mas eu fico... Vamos lá. Não, vai dar certo. A gente vai... Vamos escrever um livro dessa história maravilhosa. Você que está entrando aí, ó, se quiser deixar a perguntinha, vai colocando aí a sua pergunta, porque hoje a nossa live é poderosa. Bispa, o nosso tema de hoje é superando uma vida de escassez, né? A gente tem visto que as pessoas têm tido uma vida de muita escassez. As pessoas, elas se limitam, né? Por conta da sua história, ou por conta de que o pai teve uma vida de pobreza, a família, né? E essa pessoa fica presa na sua mente e não consegue avançar, né? Não consegue ter uma vida de abundância, né? E eu sei que você tem uma história, né? E eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua história, como é que você superou? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que vão estar ouvindo essa live, elas vão, né, poder sair, porque muitas delas estão ainda numa vida de escassez. Conta pra gente um pouquinho aí dessa tua história, tua trajetória, porque a live hoje é toda sua. Amém. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E, né, acho que a maioria já me conhece, né? Sou a Vanete dos Reis Guilherme Gomes, esposa do Fabiano Aparecido Gomes, né? Hoje nós estamos morando em BH, Minas Gerais, mas como a Anis falou, existe traumas do passado, escassez, e essas coisas, se nós não aprendermos a superar, essas coisas ficam nos limitando a crescer. E não é só crescer assim no emocional, isso afeta todas as áreas da nossa vida. A escassez por financeira pode trazer a falta de administração, a pessoa não sabe administrar o dinheiro, porque tudo que pega vai gastando com medo, né, de faltar, vai gastando, ou às vezes seja aquela pessoa que não quer comprar nada e fica muito assim, ele fala, né, mão de vaca, né, com medo do que vai acontecer amanhã. Eu passei por muita escassez em várias áreas da minha vida, né, e uma escassez assim financeira muito grande, uma família de 15 irmãos, né? Todos assim, nós passamos dificuldade muito grande. E muitos já sabem, desde os 7 anos de idade, eu fui trabalhar para fora. Eu fui trabalhar para fora por quê? Em troca da comida e do material da escola. Então, eu não tinha um salário para receber, eu recebia a comida e o material. E penso que não, isso daí marca muito a história da gente. E uma escassez muito grande, faltava comida na minha casa. Eu lembro que às vezes quando eu chegava da escola à noite, às vezes ia dormir com a barriga vazia, né? Porque morrendo de fome, pensando no outro dia em trabalhar para poder comer alguma coisa no trabalho. Então isso nos prende muito e nos limita. A gente cria em nós também um espírito de rejeição, sabe? Nunca vou ser ninguém, nunca vou poder alcançar nada. Tira até o prazer de sonhar. Você não tem sonhos, porque você vê a sua situação, a sua realidade, você fala, eu vou sonhar como? Como que um dia eu vou ser alguém e com a família que eu tenho, com a vida que eu tenho, né?
Então não leva. Então eu sempre... Chegou o momento da minha vida, antes, eu nem sei se você sabe disso, mas chegou o momento da minha vida que eu e meus irmãos saía da escola e passava por uma avenida, lá em Dourados, Avenida Marcelino Pires, não esqueço, para chegar nas lanchonetes e pegar o resto de lanche do cesto de lixo. Olha só, para poder se alimentar. Porque não tinha. Então a gente passava porque sabia que ia chegar em casa e não ia ter o que comer. E aí eu, muitas vezes me alimentei, não foi uma, não foi duas, foi várias vezes. E isso foi constantemente, né, trabalhando, né, ali, sempre trabalhei de empregada doméstica, né, até os 23 anos trabalhei de empregada doméstica, mas sempre com um pensamento assim, eu nunca vou ser ninguém na vida. Como que eu vou ser alguém na vida? Como que um dia eu vou ter uma família? Porque eu tinha uma escassez de família no passado, né, muita violência dentro de casa, né, meus pais, na época, não tinham exemplo de casamento, meu pai não era evangélico também, e uma escassez de carinho, uma escassez de amor. Como que eu vou dar algo que eu nunca recebi? Então, conforme eu fui crescendo, quando eu conheci o evangelho, quando eu conheci a Deus, eu tinha uma pergunta dentro de mim. Eu falava, Deus, será que um dia eu vou ser feliz? Será que um dia eu vou ser alguém? E aquele medo. Nós escutamos vozes na nossa cabeça, né? Todo passo que você vai dar, fica uma voz. Você nunca vai ser ninguém. Olha onde você nasceu. Você é burra. Você não vai conseguir nada. Olha a sua cor. Quem você está pensando que você é? Tira isso da sua cabeça. Você nunca vai conseguir. Para de sonhar. Você nasceu para morrer assim. Vem essas vozes na cabeça, sabe? Então, eu larguei o estudo muito cedo, né? Parei de estudar. No ensino médio, parei de estudar, tinha que trabalhar muito, porque reprovava demais, né? E aí, e o medo, porque aí na escola os professores falavam, você é burra, você nunca vai ser ninguém. E eu tinha o maior medo. O meu sonho, Anis, sempre foi ser pedagoga, foi dar aula. Olha, fantástico isso, hein? Eu tinha o sonho de ser professora, mas aí as vozes vinham, né? Você não vai conseguir, você é burra, a sua família não é nada, como que você vai... Uma escassez tão grande, até de autoestima, sabe? Aquela escassez de autoestima que você não se sente um nada mesmo. Como que você vai falar com alguém? Você fala tudo errado. Onde já se viu você falar com alguém? Ninguém vai te ouvir. Tira isso da sua cabeça. E quando eu conheci a Cristo, quando eu conheci a Jesus, eu falo quando eu conheci a Jesus, porque pode ter pessoas aqui que ainda não são evangélicas, né? Pessoas católicas, pessoas espíritas, pessoas, né? E mais do que tudo isso, é você ter conscientização de quem você é. Você descobrir quem você é. Você descobrir qual é a sua importância, né? Porque o que eu descobri? Que não é a situação que eu vivo, não foi o meu passado que vai determinar quem eu seja. Sou eu que determino quem eu vou ser. Né? Passando por cima daquelas coisas que nos faz sofrer, que nos faz chorar, passando por cima daquelas coisas que nos machuca. Então, o que você faz com aquilo que falam sobre você? Não é só dar ouvido. Como que eu vou agir? Né? E eu peguei algo na minha vida assim, quando as pessoas falar que eu não posso, eu vou falar que eu posso. Quando as pessoas falar que eu não consigo, eu vou falar que eu consigo. Eu vejo como um desafio para a minha vida. Eu coloco assim, como fosse a voz do inimigo, falando assim, você não consegue. Eu falo, ah é? Então você vai ver que eu consigo. É quase isso, né? Porque quando a pessoa tem aquela mente de escassez, né? Ela acha que ela não merece, né? Porque até ela descobrir que ela tem vários bloqueios na mente dela, ela fala assim, eu não mereço, né? Eu sou muito pequeno, meus pais são pobres, minha família não foi pobre, eu sou uma burra, eu sou uma pessoa que não vai poder alcançar lugares grandes, né? Na vida. Então, é muito impressionante porque a nossa mente, né, Bispa, que vai trabalhando na gente de tal forma que a gente muitas vezes acredita, né? Porque eu vejo que tem gente que tem escassez muito grande, que
que desbloqueia, né? Vai desbloqueando, e tem gente que ainda tem escassez, né? Se a gente olhar para a gente ainda tem alguma escassez, né? Sim. Que a gente precisa desbloquear ainda, né? Mas é mais difícil. São escassez que você tem que vencer a cada dia. A cada dia você tem que olhar e falar assim, eu sou melhor do que ontem. Eu venci, né? Não você olhar e falar assim, ontem eu era melhor do que hoje. Ao contrário, hoje eu sou melhor do que ontem. Vencendo esses bloqueios da mente, né? Vencendo os sentimentos. Né? Então, e tem algo que eu aprendi, que isso é da psicologia também, de olhar no espelho e falar comigo mesmo. Então, muitas vezes eu olhava no espelho, assim, e falava assim, né, meu nome é Vanete, mas eu tenho um apelido de Etinha. Muita gente conhece Etinha. Às vezes eu chegava assim e falava assim, ô Etinha, o que você está pensando? Você pode, você consegue. Uau. Vai, faz, tenta pelo menos. Eu falava comigo mesma, às vezes chorando, sabe? Eu falava, tenta pelo menos se você não conseguir, você vai falar assim, eu tentei, e não desisti antes de tentar. Então, todas as vezes, assim, eu tentava, não, eu vou conseguir. Eu não mereço ser feliz. Quem falou que eu não mereço? A palavra de Deus, isso é para todo mundo, para todo mundo. A palavra de Deus diz que eu consigo, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que eu sou importante, que eu tenho um valor, entendeu? Que Deus me ama. Então, se Deus me ama, se eu não me amar, Anis, se eu não me amar, quem vai me amar? Então, se você não se amar primeiro, se você não se amar primeiro... Essa busca por nos descobrirmos, né? Descobrirmos qual é o nosso propósito aqui na Terra, para o que Deus nos criou e por que nós estamos aqui. Muda tudo, né, Vanete? Muda tudo, muda toda a nossa história, muda toda a nossa trajetória, muda toda a nossa jornada, porque não é algo verdadeiro, é algo do espírito, e o espírito ele muda, né? Ele não é algo fixo. Então nós podemos sim, né, vencer a escassez, superar os traumas da vida, porque nem sempre a gente vai ter o privilégio de nascer numa família, né, com recursos financeiros, né? Olha o caso da Vanete, que nasceu numa família com 15 irmãos. Ela era a 16ª, né? Não, eu era a 12ª. Eu sou a 12ª. A 12ª. Você imagina uma casa com tanta gente, né? E ainda por cima, né, Bispa? O seu pai, ele bebia muito, né? Batia na sua mãe. E era bem difícil. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, meu pai... foi a conversão dele? Como foi essa transformação que foi você que trouxe para a família? Então, o meu pai, ele foi o primeiro, na verdade, a se converter. Eu comecei a entender na família o poder do perdão. O poder do perdão na família. Eu entendi muito isso e falava com alguns dos meus irmãos. A gente tem que começar a fazer gestos de carinho, gestos de amor. Então, meu pai, quando ele aceitou Jesus, um enviado de Deus foi em casa e falou da palavra de Deus para ele. Eu tinha 10 anos. E quando a minha mãe falou, seu pai se converteu, para mim foi a melhor coisa do mundo. Eu não gostava de cristão. Eu não gostava. Mas quando a minha mãe falou aquilo, a primeira coisa que veio na minha mente, não vamos ser espancados mais, minha mãe não vai apanhar mais, meu pai não vai tentar matar mais, né, meus irmãos. Foi a primeira coisa que eu pensei. E meu pai, quando ele se converteu, ele não exigiu de nós a nossa transformação também. Louva a Deus pela vida do pastor dele, porque ensinou ele a como lidar com a família, né? Mas o que nós tínhamos em casa? Nós não tínhamos palavras de amor, a escassez que eu falei do carinho, de dar um abraço, de falar que ama o outro. Essa escassez não tinha, era nítida dentro da minha casa. E quando eu me converti, aí minha mãe foi para a igreja, quando eu me converti, o meu sonho era dar um abraço no meu pai. Olha que coisa tão... Às vezes as pessoas falam, mas que coisa tão simples, mas por quê? Porque as coisas do passado vinham na cabeça. Ao quanto que ele te espancou, ao quanto que ele te bateu sem você merecer. Não, você não pode dar o braço a torcer. E muitos de nós damos mais ouvido a essas vozes do que o que é certo, né, Anis?
o amor, ao carinho, ao respeito. E eu lembro que quando eu fiz o meu revisão de vidas, o Espírito Santo falou para mim, dê para o seu pai aquilo que nem ele nunca recebeu. Porque eu estava cobrando algo do meu pai que depois Deus falou muito comigo, como que ele vai dar algo que ele nunca teve? Meu pai nunca soube o que era um carinho. E Deus falou, já que você está experimentando isso, dê um pouco para ele. E foi tão interessante que eu já era casada, já tinha Carol, 1 ano e pouco. Eu fui na casa dos meus pais e tem 2 casas e muita gente. E teve um dia que todo mundo ficou na casa da frente, assim, na frente da casa, né, na rua, assim, conversando. E eu fui na casa do fundo. Quando chego na casa do fundo, quem está lá? Meu pai, sozinho. E tinha uma pilastra. Tinha uma pilastra entre uma casa e outra. Você acredita que eu me escondi atrás da pilastra? Eu me escondi e veio à tona como se eu fosse uma criança, Anis. Aquela criança com vontade de dar um abraço no pai, sabe? Eu me escondi, mas o que veio na minha cabeça? Se você for abraçar ele, ele vai te bater, ele vai te espancar. Olha só como que é a mente, né? Trabalhando ao contrário. Quantas pessoas, né, estão passando por isso, né, Vanessa? Quantas pessoas que estão passando essa mesma situação? Verdade. E aquilo eu fiquei assim no meu coração. E o Espírito Santo falava para mim, vai e abraça. E eu ficava, e se eu apoiar? Anis, eu tinha 24 anos. Quase 25 anos. Mas eu ficava, e se ele me bater? Você acha que meu pai ia me bater? Eu não ia, mas na minha cabeça, eu nunca tive aquilo. Era uma falta que tinha. Mas daí eu falei, tá bom, Espírito Santo, eu vou. Eu me senti uma criança na hora. Eu corri e abracei meu pai. Ele era muito alto, né? Quase 2 metros de altura. Eu abracei ele assim, bem forte, e saí correndo. E se escondi de novo atrás da pilastra. Aí quando eu se escondi atrás da pilastra, aquele medo, assim, sei lá, mistura que foi aquilo, assim. Quando eu olhei, meu pai estava chorando. Aí eu olhei, meu pai chorando, aí eu fiquei olhando assim. Daí ele falou uma frase para mim que eu não esqueço. Ele falou assim, eu sempre tive um sonho de receber um abraço de um filho. Olha! Meu Deus, que forte isso! Aquilo que eu ficava esperando, ele também estava esperando. Sabe o que é? A gente sempre... É lindo, né? Ver como Deus pode fazer tudo novo, né? E que às vezes a gente perde a oportunidade, né, de fazer isso, um gesto de abraço que muda. Mas sabe o que é? Porque nós não queremos dar o braço a torcer, porque nós achamos assim, o ser humano é assim, se eu fizer isso, eu estou perdendo. Eu vou mostrar que eu sou fraca. E não é isso. Quando você faz isso, ao contrário, você mostra que você é forte, né? E você não está perdendo, você está ganhando. Então, no momento que eu fiz aquilo, eu descobri que meu pai também queria aquilo. Agora, se já estava sendo difícil para mim, imagina para ele que já tinha na época mais de 60 anos, quase 70 anos, era mais difícil. Ele não sabia como antes. Então, aí o que aconteceu? Aí eu comecei a falar com meus irmãos. Nós temos que começar a perdoar tudo que aconteceu no passado e começar a aprender a expressar amor. E isso eu tive que aprender até no meu casamento, com os meus filhos. Porque aí eu colocava na cabeça, eu não tive carinho do meu pai quando era criança, mas eu tenho que dar para os meus filhos. Então, às vezes, eu não tinha vontade nenhuma. Né? Superar isso, né? Porque ainda está muito enraizado dentro de você, né? Deve ter sido um desafio, não foi? Muito. Às vezes eu falava assim, eu tenho que abraçar a Carol, tenho que beijar a Carol. Aí eu ficava assim, mas como que eu vou fazer isso? Aí eu ia lá e fazia, e beijava, às vezes não estava sentindo nada. Mas eu falei, eu vou começar a exercitar, porque isso em mim foi curado. Acabou. Essa escassez, eu não posso continuar com essa escassez, trazendo isso para dentro da minha casa. A escassez da falta de carinho, da falta de amor, né? A condições financeiras. Deus começou a nos dar estratégia. Nós tivemos também que aprender a administrar, porque a gente fala assim, eu oro, eu sou dizimista e eu não estou prosperando. Deus, ele faz. Mas será que nós estamos fazendo? Deus, ele prospera. Uau. Só que será que eu estou aprendendo a administrar isso que Deus está me prosperando? Então, porque tem pessoas que ganham muito e não tem nada.
E não tem nada a ver com Tem Deus. muito dinheiro e é muito escassa, né? Porque a escassez também tem a ver com um estado de espírito. A pessoa tem tanto dinheiro, mas ela não gasta, porque um dia ela não teve, e aí ela fica com medo de gastar, e ela não compra nada, ela deixa o sapato rasgar, ela deixa a roupa furar, ela deixa, né, as coisas acabando, porque ela não vai gastar o recurso dela, né? Porque ela tem medo que acabe. Olha que coisa louca a escassez né? Sabe o que eu falava, Fabiano? A gente saía comer um sanduíche. Olha só, vinha na minha mente. Compra um só e divide no meio. Vai que o dinheiro acaba. Meu Deus. É Sempre assim mesmo, né? Se um dia eu passar por isso de novo, entendeu? Aí, hoje não. Hoje eu falo assim, não, eu mereço andar melhor, eu mereço, eu trabalho para isso, né? Eu me esforcei. Tudo de escassez que estava na minha... Não assim que vai falar, então agora está mil maravilha. Eu venci muitas coisas e todo dia eu venço a escassez do medo, de desafios. A cada dia eu vou vencendo essas coisas. Mas hoje eu falo assim, não, eu nasci com um propósito, eu tenho um propósito. Se Deus me colocou aqui, Ele vai me capacitar. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu falei, eu não sou burra. Falei, eu não sou burra. Eu vou voltar a lutar pelos meus sonhos. Eu voltei a estudar antes com 30 anos. Voltei a estudar com 30 anos. Falei, não, eu vou voltar a estudar. Eu rejeito essa palavra que eu sou burra. Eu posso ter, sim, dificuldade de entender algumas coisas, algumas matérias. Falei, mas burra eu não sou. Voltei a estudar. Terminei, fui fazer faculdade. Sabe, enfrentei todo, né? Fiz aí em Manaus mesmo faculdade. Quando eu saí de Manaus, falei, sabe uma coisa? Vou fazer uma pós para provar que eu não sou tão burra assim. Fiz uma pós em neuropsicopedagogia, sabe? Não estou atuando, por enquanto não preciso atuar, mas eu tenho um sonho de atuar pelo menos uma vez na semana nas escolas, né, para ajudar as crianças. Tenho esse desejo. Eu vejo assim, toda vez que eu recebo um desafio nas igrejas, que hoje nós estamos em BH, mas nós cuidamos do interior de São Paulo também, eu recebo um desafio para estar pregando, a voz vem antes. Você vai falar em público? Aí eu vou lá falar, vou. Que louco, aí eu já chamo o Espírito Santo. Espírito Santo, você vem comigo, porque senão eu tô, né? Sem ele nós não somos nada, né, Vanete? Nós não somos nada. Tem que vir com a gente, senão a gente fracassa. Eu falo para ele, Espírito Santo, essa vozinha de novo, querendo me atazanar a memória, falando que eu não consigo. Então, todos os dias eu venho. A escassez financeira nós vencemos muito. Nós aprendemos a administrar. Às vezes nós nos surpreendemos, eu e Fabiano, que às vezes a gente olha e fala assim, como que nós temos tanto, com tão pouco? Deus abre umas portas assim pra gente, sabe? E eu falo assim, eu mereço isso que eu estou vivendo. Eu me dedico muito à obra de Deus, à casa de Deus. Quem me conhece sabe. Que muita gente não vive o desfrute porque acha que não merece. É verdade. Diz assim, não, eu não mereço. A minha família tá lá, talvez não tenha essa prosperidade que eu tenho. Eu não mereço eu estar desfrutando. Não, né? Deus, ele é abundância, né? O universo, ele é abundante. Nós que atraímos a abundância ou a escassez. Então, às vezes, a questão do merecimento, eu tinha muito isso. Como a minha família era grande, falava assim, nossa, eu tô viajando, eu tô aqui na Europa. Olha só que coisa louca, né? Eu tô na Europa, aqui no outro país, desfrutando, né? E aí minha família tá lá, talvez alguns com algumas necessidades, e eu aqui. E eu tinha muito isso. Eu também tive que vencer, né, um pouco dessa questão da escassez. Isso é louco, né? Porque a gente fica achando que nós não merecemos, nós nascemos para desfrutar, né? Porque Deus, quando colocou o homem e a mulher lá no jardim do Éden, ele falou assim, ó, mulher e homem desfrutem, né, do jardim. Né? Então, é da nossa natureza o desfrute, mas muitas vezes o inimigo, né, que entrou também no Éden, ele fica colocando na nossa cabeça, na nossa mente, que nós não merecemos desfrutar as coisas, né? Que coisa louca, né? E muitas pessoas têm isso antes, muitas. Porque eu ia sair para comer, eu falava, como que eu estou comendo aqui? Como será que está a minha família? Às vezes eu ia comprar uma roupa, mudar a minha roupa, né? Comprar uma roupa melhor, eu já ficava assim, poxa, eu estou comprando essa roupa, será que a minha irmã está comprando?
E viagem que eu comecei a fazer. Aí um dia o Espírito Santo falou para mim assim, escolhas, decisões. Você entendeu? Eu faço tudo pela minha família. O que eu puder fazer pela minha família, eu vou fazer. Às vezes, até quando eu vou comprar alguma coisa, eu já falo, vou comprar isso daqui, e se eu não quiser mais, vou dar para fulano, das minhas irmãs. Eu penso nelas, mas só que isso não me impede mais de viver aquilo que está proporcionado a mim a viver. Porque eu falei, eu tive uma escolha, eu sei a escolha que eu fiz, então você vai desfrutar das suas escolhas antes. Cada um tem uma escolha, você entendeu? Você vai desfrutar daquilo. E eu vou desfrutar, eu louvo a Deus, agradeço a Deus, né? E eu falo assim, não, eu não vou deixar de viajar por causa da minha família. É a escolha deles. Eu nem sei por que alguns dos meus irmãos não querem viajar. Às vezes eu não estou viajando porque não gosta. Aí eu vou ficar parada naquilo porque eu nem sei por que ele não está viajando. Eu vou aproveitar daquilo que Deus está me dando, vou louvar a Deus por isso. Meus irmãos precisar de mim, eis-me aqui para ajudar eles, para servir eles. Uau. Mas eu sei uma coisa, Deus está me dando oportunidade, eu vou desfrutar sim. Eu não vou ser egoísta, fazer tudo, desfrutar de tudo. Para todo mundo, né, Vanete? Porque Deus, ele dá igual para todo mundo. O que nos limita, o que limita as pessoas é a mente, de elas não quererem avançar. É só olhar. Olha o progresso que você teve, olha onde você está hoje, né? O que você cresceu, o que você construiu, porque você não se limitou, né, a aceitar que a escassez vivesse na sua vida. E quantas pessoas hoje, elas estão limitadas porque elas aceitaram a escassez, né? Porque se elas hoje decidirem levantar e dizer assim, eu vou mudar a minha história. A partir de hoje, eu vou mudar a minha forma de pensar. A partir de hoje, eu vou construir uma história de abundância. Uma história onde eu posso se desfrutar o melhor dessa terra. Né? É na mente das pessoas que precisa ter essa mudança, né? E eu quero até relatar aqui, porque eu vejo você voando, né? Quer dizer, na verdade, não está mais nem correndo, já está voando. Você foi crescendo e não parou. Os sonhos continuam aí dentro. E hoje muita gente morreu porque não sonha mais, não acredita que Deus pode fazer infinitamente mais, como você falou, né? Nas nossas vidas. E ainda vai fazer muito na sua vida, porque, nossa, é só o começo do que Deus está preparando aí. Vamos escrever um livro maravilhoso dessa história fantástica. Nós estamos com um projeto aqui, eu tenho umas mentorandas, e uma ela é escritora, e ela tem um projeto que é Escrevendo um Livro em 21 Dias. Eu vou te colocar nesse projeto. Então, eu descobri o seguinte, nem o inimigo pode te parar, a não ser você mesmo. Nem o inimigo, Anis. O inimigo não pode te parar. Ele vai lançar setas sobre a sua mente. Ele vai querer dominar a sua mente para vir a escassez financeira, a escassez do amor, a escassez do carinho, todos os tipos de escassez. O inimigo ele vai lançar e ele vai esperar a sua reação. Então, quando você deixa essas setas te pararem, o inimigo venceu. A única coisa que você precisa para vencer é a sua determinação e o Espírito Santo de Deus. Você tendo isso daí, você vai. Se você determinar... Anota isso aí. Anota, porque essa frase é forte. Se você determinar, é fácil? Não é fácil. Dói, às vezes dói. Machuca, às vezes machuca. Que você tem que pegar e se levantar e se posicionar. Mas se você não ir, você não vai saber se você conseguiu ou não. Então, todas as vezes as pessoas falam assim, mas bispa, você não tem medo. Eu falei, quem falou que não? Eu tenho medo. Só que eu olho para mim e falo, eu sou melhor e maior do que meu medo, porque eu tenho Cristo, porque tem o Espírito Santo que me capacita. Então, você vai sentir medo, você vai sentir insegurança, você vai sentir um espírito de rejeição, você vai sentir as frustrações do passado, tudo isso vai vir. Mas quando você vê que você tem o Espírito Santo e que seu Deus é maior do que todas essas coisas e que Ele te escolheu para um propósito, você vence
todas essas coisas. Você se levanta. Eu olho para trás assim, antes, fico olhando e falo, meu Deus. Sabe, você tem hora que eu olho assim e falo, cara, a casa que eu tenho, os filhos que eu tenho, Uau! né, a minha família, os meus irmãos. Sim, hoje eu tenho o prazer de poder ajudar outras pessoas. E eu sou a mesma, assim, as pessoas às vezes falam assim, eu já cheguei na casa da minha mãe e fui brincar na rua com os meninos lá, vou fazer 50 anos, mas tem vezes que eu acho que não tem 50 anos. Aí as Olha, pessoas falam assim... eu também acho que eu não vou fazer 50 também, não. Então, assim, aquilo não me prende mais, sabe? Assim, tipo assim, mas olha quem você era. Aham, eu era. Olha o que aconteceu. Aham, aconteceu. Olha, você nunca não sabia falar. Ué, eu vou aprender. Eu não tenho vergonha de pedir ajuda. Eu peço ajuda de como se vestir, eu peço ajuda de como falar, eu peço ajuda de como me comportar. Você está entendendo? Ué, eu não sabia, mas eu quero aprender. Agora, tem pessoas que elas querem vencer, mas não querem aprender. Não querem ter a humildade. Não querem ter a humildade de pedir ajuda. Como que eu faço isso? Você acha? Às vezes eu tenho uma roupa que eu vou comprar, eu peço ajuda. Você acha que isso combina? Você acha que eu fico bem? Por quê? Porque eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para crescer e eu estou aqui para vencer as minhas limitações. Você entendeu? Então, eu vejo assim... Quer crescer, mas não quer aprender, né? Como é que cresce sem aprender? Não existe. É a humildade em aprender. Se você tiver humildade em aprender com a decisão de crescer, pronto. Pode ter certeza que você vai crescer. E saber que a escassez está no seu passado. Você pode passar por escassez, mas como diz, né? Você passa. Você não pode permitir que ela te mate. Você vai passar por ela. Você vai vencer ela. Mas você não vai morrer nela, você não vai acampar nela. Você vai vencer elas e para poder olhar para trás e falar, eu venci. A escassez, ela está muito no pensamento, né? Então, tem muita gente que talvez até esteja assistindo essa live que não consegue vencer a escassez, que não consegue vencer a rejeição, porque está tudo muito ligado, né? Que não consegue vencer o abandono, não consegue perdoar, né? E aí, tudo isso gera escassez porque ainda não entendeu que é mudar os pensamentos, né? Eu estou pensando de uma forma diferente, né, hoje, porque eu tomei a decisão de que a partir de hoje eu não deixo mais esses pensamentos me limitarem, né? A partir de hoje eu vou ter medo, como a Vanete falou. Eu vou ter medo, mas eu vou assim mesmo. Eu chamo meu amigo Espírito Santo e falo, bora, meu amigo, me ajuda. Porque eu sozinha eu não consigo, mas se tu vir comigo, eu consigo, né? Então, Bispa Vanete aí cheia do Espírito Santo, mulher cheia do Espírito Santo, né? Cheia do poder do Espírito, e não é à toa, é porque é uma busca, né? É uma busca constante de a gente saber que nós somos dependentes dele, que nós somos dependentes de todo o tempo das pessoas. Então, nós precisamos trabalhar cada dia mais todas as escassez que nós temos. Eu não sei, você que está vendo aqui nossa live, qual a escassez que você ainda não venceu. Mas olha aí esse testemunho de hoje, maravilhoso. Quero falar que a live vai ficar salva aí. Depois você compartilha aí para aquela pessoa que precisa muito ouvir essa história. Precisa muito ouvir sobre escassez e superação. Porque tem muita gente se matando, né, Bispa? Muita gente vivendo uma vida totalmente escassa, né? Presa no inimigo, não é verdade? Muito. Então, é a convicção. Uma coisa que você tem que aprender é se amar. Independente do que aconteceu no seu passado. Independente de qualquer coisa. É você ter a convicção que alguém morreu na cruz do Calvário por amor a você. Desse jeito, falha do jeito que você é, com esses traumas, do jeito que você é. Alguém morreu por você porque o amor dele é incomparável. E você ter a decisão de se levantar e confiar que o Espírito Santo está contigo.
Todas as vezes eu olho para mim e falo assim, o Espírito Santo me fez com um propósito e eu vou cumprir esse propósito. Então, se você tiver a convicção de quem é seu Deus e o chamado que você tem e o amor que ele tem por você, você vence tudo. É verdade. É você saber verdadeiramente por que você está aqui, né? Quem você é em Deus, primeiro, né? E por que você está aqui? Porque tem muita gente perdida, né? E eu falo muito que aos 50 anos, que eu também vou fazer 50 anos esse ano. Não parece, né, Bispo? A gente não parece, né? A gente é super nova e bonita, né? Mas é possível, sim, você ainda realizar muitas coisas aos 50 anos, aos 60 anos, aos 70 anos, aos 80. Eu falo assim, eu vejo a minha mãezinha, que ela é a minha intercessora na igreja agora, né? Então, assim, com 70 anos, né? Ela tá lá, tá intercedendo. Quando eu vou pregar, ela ora na minha cabeça. É uma coisa mais linda e maravilhosa. Por quê? Porque ela descobriu que ela ainda tem um propósito, mesmo aos 70 anos. E ela descobriu isso agora. Então, eu falo, o teu propósito, ele vai ser para a vida toda. Só que muita gente não vive o propósito porque não tem uma causa. Então, encontra uma causa para viver o propósito. E a minha mãe encontrou, né, como intercessora, orando pelas mulheres. Né? Então, assim, isso é maravilhoso. A qualquer idade nós podemos ser olha felizes. a importância disso, né, Anis? Olha a importância de ser uma intercessora. Olha só, isso é maravilhoso. Então, ninguém nasceu em vão, Anis. Ninguém nasceu em vão. Ninguém. Aí o que acontece quando você nasce? Aí vem o inimigo com esse monte de coisas, porque ele sabe, gente, ele sabe o potencial que você é. Ele sabe filho de quem que você é. Filho do Deus Altíssimo, que você pode todas as coisas porque você é filho dele. Então ele joga esse monte de coisas, um monte de setas, para você ficar com medo e achar que você não é merecedor e parar nisso. Então, quando você se descobre o seu propósito, quem você é, o amor de Deus na sua vida, e você toma uma decisão, mesmo às vezes fala, Senhor, não vem fazer o meu querer, não, é o teu querer que tem que cumprir na minha vida. Me leva, nem que se for arrastada, mas eu tenho que ir. Então, quando você descobre essa importância, as coisas se tornam mais fáceis. Tudo você pode. Você precisa só de uma superação que você ainda não teve. Que você falou que você ia saltar de paraquedas e você não saltou. Eu tenho que fazer isso, eu me cobro todo dia e eu quero fazer. Porque se você foi primeiro, né? Eu vou montar um grupo de mulheres para saltar de paraquedas. Pode me incluir. Vou te incluir. Gente, é fantástico a gente ousar, né? É muito... Ousar os 60, ousar, não importa a idade, a gente não tem que fazer coisas... Tem muita gente que tem medo. Enquanto você estiver respirando, você pode tudo, realizar os sonhos que você quiser. Em Deus, você pode tudo. Você só vai parar de realizar sonhos quando você for para a glória. Aí você vai viver lá. Mas enquanto isso, você tem direito de ser feliz, você tem direito de conquistar lugares altos, você tem direito de fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. Você me colocou aqui, então, que você vai escrever um livro e saltar de paraquedas. Ele já escreveu aí na live que vai ter que acontecer ainda esse ano. Amém, eu recebo. Está no começo do ano, você falou que você colocou no livro dos sonhos, né? Para você vir para Manaus, não é? Isso mesmo. E aí, vamos lá soltar de paraquedas e vamos lá fazer... só que tem que programar para ficar aqui uns 21 dias, assim, para escrever o livro. Aí tá difícil, né? Verdade. A correria aqui tá grande. E outra coisa, eu vou ter que deixar vocês agora, porque eu tenho que ir para a igreja. Nós temos um evento aqui com Israel Targinos. Aquele assim, sou filho de crente. Não sei se você já ouviu falar. Ele é super animado, né? Ele é muito animado. Nós vamos ter uma reunião agora com ele, que está sendo maravilhoso.
E eu quero agradecer a você, Anis, você tem crescido muito também, tem vencido tantas escassez na vida, né? Graças a Deus. Quem sabe? Só Você, quem sabe quem a conviveu, sua né? casa, verdade. Eu quero agradecer essa oportunidade, o privilégio, a todos vocês que estão assistindo. Não pare na escassez. Ela não tem poder sobre a sua vida. Muito obrigada. Você, assim, você sabe que eu te amo, assim, muito, 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 né? No meu coração, assim, foi minha líder por muito tempo, minha amiga, compartilhou muito a mesa comigo. E hoje eu tenho, né, essa questão da mesa. E você foi uma das pessoas que eu compartilhei muito a mesa. E você é muito especial na minha vida. Muito obrigada. Amém. Vamos tirar uma foto, um coraçãozinho aí, que depois faz um coraçãozinho aí pra gente tirar uma foto. Muito obrigada. Bom evento. E a gente vai marcar uma outra live, porque tem muita coisa. É muita história. É muito, muito mover sobrenatural sobre a sua vida. Amém. Beijo para todo mundo. Dê um beijo, um beijo, um beijo no Anselmo aí do lado. Saudades de vocês, viu? Então, em agosto eu estou em BH, hein? A gente vai fazer o workshop Ouse Sonhar aí em BH. E eu vou ficar dentro da Carol. Fala para ela que eu vou ver se esse marido dela aí realmente merece ela, assim. Porque ela é mulher valorosa. Tem que ser muito especial esse varão. Amém. Amém. Tchau, beijo. Tchau. Fica com Deus. Gente, amém. Que live